sou Adriano, técnico da Copser, cooperativa responsável em prestar assistência técnica aos empreendimentos do projeto Bahia Produtiva, com um contrato em parceria com a CA, financiado pelo Banco Mundial, em parceria com o Governo do Estado. Estamos aqui na propriedade de Eduardo, comunidade de Barreiro, município de Riachão de Jacuípe, Bahia. O nosso objetivo aqui hoje é conhecer um pouco da atividade que ele desenvolve aqui, a atividade de bovinocultura de leite. A gente está aqui no local da ordenha, né, que ele faz 2 ordenhas aqui por dia, pela manhã e pela parte da tarde. E aí a gente está conhecendo aqui o sistema da ordenha mecânica, né? Então assim, primeiro a gente usa 10 ml de água clorada em 10 litros de água. Aqui eu uso água de cisterna, porque a água de cisterna ela não tem matérias orgânicas que vai provocar depois um problema tanto nas vacas como também um problema de higienização na máquina. Então a gente usa água de cisterna. E aqui dentro dessa higienização a gente coloca as teteiras nessa água clorada. Nós colocamos as teteiras na água clorada para fazer a higienização da máquina. Ligamos a máquina e aqui vamos fazer todo essas 3 batidas das teteiras para limpar todo esse material que está aqui dentro da máquina, que ficou do dia anterior, da ordenha anterior. Então a gente faz esse processo. Após a higienização, vamos abrir a máquina. Retirar a água de dentro do taro para dar início à ordenha. Aqui nós temos a caneca do fundo preto, que é para fazer o teste de mastite. E temos esse borrifador, que é para borrifar o peito, para fazer a higienização. Então vamos lá para a higienização dos tetos das vacas. Tem o que aí, Adão? Aqui é água clorada. Então é um pré-dip. Nós utilizando a água clorada aí. Tá pesado? A gente utiliza a água clorada para fazer a higienização dos tetos. Toalhinha. O procedimento é esse. A gente faz uma dobra nele. Ele vai todo. Que eu pego a papel toalha
faço uma dobra e utilizo no primeiro teto. Agora eu viro a toalha e faço o segundo teto. A ordenha. Experiência, né, no acompanhamento técnico, os empreendimentos do projeto Bahia Produtiva, lá nos municípios de Mundo Novo, Baixa Grande e agora iniciando no município de Rui Barbosa. A gente entende que essa atividade, né, a atividade de bovinocultura leiteira, é muito importante para o desenvolvimento local, né? O projeto já fomenta essa questão da cadeia de acordo com o perfil produtivo de cada localidade, cada comunidade. Então, a Copser, juntamente com esse projeto, vem para contribuir, né, com essas famílias, essas comunidades, com a questão da organização local, né, a questão também a organização da produção, né, da ampliação também, e que através dessa produção, do melhoramento, né, dessa produção, a gente possa estar ocupando o acesso a alguns espaços do acesso ao mercado, né? Então, é muito importante a gente estar conhecendo também novas experiências, né? E através do conhecer essa experiência, a gente está transmitindo, né, esse conhecimento para os empreendimentos que a gente acompanha. Por se tratar, né, de a gente viver numa região semiárida, né, a gente sabe da dificuldade dos produtores com a questão da alimentação durante todo o ano, né? Então a gente está aqui agora para fazer uma demonstração sobre a questão da alimentação a pasto, né? E eu queria que Eduardo falasse um pouco para a gente, né, essa questão da alimentação, do manejo alimentar do rebanho dele. Pois é, Adriano. Assim, aqui na nossa propriedade nós temos alguns manejos
E um deles é a utilização do pasto, né, e também a palma. Então, quando nós utilizamos o pasto, nós utilizamos em torno de 2 horas, 2 horas e meia de pasto, levamos os animais para o coxo e fazemos a suplementação dele com a palma. Com isso, a gente mantém a maior quantidade de forragem dentro da propriedade durante todo o ano e também a gente consegue manter os animais alimentados e produtivos o ano inteiro. Nós também temos a utilização, né, de outras forragens que estão nas áreas de palma, nas áreas que os animais não vão. Nós utilizamos essa forragem junto com a palma lá servida no coxo no período de estiagem. Ou seja, nós agora que está chovendo estamos colhendo o feno e armazenando para ser utilizado no período da estiagem junto com a palma. Aqui nós temos uma área de caatinga, onde foi feito o trabalho de recatingamento há 17 anos atrás. Hoje ela é pasto e caatinga e também faz parte da nossa reserva legal, onde nós estendemos essa reserva em torno de 20%, 40% da reserva, para a gente poder também aproveitar a área de reserva e mostrar que é possível ter a reserva e ter uma rentabilidade dentro da própria reserva, com o uso sustentável, com o manejo e o uso sustentável da caatinga. Então, assim, o nosso propósito desde o início foi fazer realmente um trabalho diferente do que estava sendo feito em todo o Nordeste, que é retirar a caatinga para plantar capim. Então nós trouxemos a caatinga de volta, porque era de área degradada, e depois da caatinga nós trouxemos o capim. E hoje nós transformamos áreas antes improdutivas, hoje em áreas bastante produtivas. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos criando em média 12 animais por hectare ano. Então, assim, é 4 vezes mais do que é criado no Brasil inteiro em áreas irrigadas. Nós estamos conseguindo fazer isso no Nordeste sem irrigação. Só o manejo e o uso sustentável da caatinga. Nós temos hoje uma área de 17 tarefas já em fase avançada e temos mais 11 tarefas que é um trabalho mais jovem. Então hoje 85% da propriedade ela hoje está coberta de caatinga. Lembrando que nós recebemos apenas 10% de área coberta e o restante nós estamos cobrindo ao longo dos anos. Agora em 2021 fechamos os 100% da propriedade fechada. Ou seja, o restante que falta a gente vai dar início ao processo de recatingamento aproveitando a água floresta, que é esse espaço aqui, utilizando palma, capim, floresta e tornando cada vez a área mais produtiva. Durante a seca a gente consegue produzir muito mais leite. Por quê? Primeiro pelo manejo que a gente tem, né, para armazenar o alimento prevendo a seca, e também porque a gente coloca os animais nossos para parir mais no segundo semestre, que é o período de seca na nossa propriedade. Então é um conjunto de coisas que faz com que a gente no período da seca a gente consiga tirar muito mais leite que hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com 250 litros, mas com certeza em setembro, outubro, nós vamos estar lá com um pico de 350 litros. Colocaram na cabeça do nordestino que o problema do Nordeste é a seca. O problema do Nordeste está mais na cabeça do nordestino do que na própria seca. A prova é que o nosso projeto aqui, sem perfurar nenhum poço, aproveitando simplesmente a água da chuva, a gente consegue manter até 250 animais por ano em 55 tarefas de terra, produzindo até 350 litros de leite. Lembrando que a gente cria bovino, caprinos e ovino. O manejo com esses animais é o seguinte: após a ordenha pela manhã, nós trazemos eles para o pasto, onde eles se alimentam de pasto durante 2 horas e meia e retorna para a praça de alimentação para ser feita uma suplementação com a palma e também com um pouco de forragem que a gente retira da própria palma para alimentar esses animais. E ao final dessa segunda alimentação, a gente faz a segunda ordenha e aí os animais ficam ali confinados até o outro dia para voltar novamente ao mesmo ponto onde a gente iniciou lá na ordenha até chegar aqui. Eduardo, qual a diferença que você vê da ordenha manual para a ordenha mecânica?
Pois é, a ordenha manual, eu vou dar como exemplo a minha propriedade, eu levantava 3 horas da manhã para tirar leite, 200, 220 litros de leite e terminar por volta de 9h30 da manhã, fazendo ordenha manual. Hoje, com ordenha mecânica, eu levanto 6 horas da manhã e 8h30 da manhã eu estou livre, lembrando que, além do tempo que eu ganhei, a questão do esforço físico, do conforto para o animal, do conforto para o ordenhador. Então isso é infinitamente superior à ordenha manual. Além da gente ter fazendo todos os procedimentos de higienização, a gente consegue ter um leite com a melhor qualidade. Quero dizer isso por quê? Porque não é só simplesmente a ordenha que vai fazer ter um leite de qualidade, mas sim a higienização de todo o processo na sala de ordenha, da ordenha das vacas, que vai fazer esse leite ter uma melhor qualidade, ser um leite muito mais valorizado, que é o caso do nosso leite aqui. Hoje a gente não ganha apenas o valor do leite, a gente tem uma bonificação pela qualidade do leite, pela quantidade de sólido, pelas células somáticas que tem do leite. Então com isso a gente recebe um pouquinho mais, que faz toda a diferença no final do mês. Característica da alimentação e da raça dos animais, da alimentação e também da higienização lá da ordenha. Durante a seca a gente consegue produzir muito mais leite. Por quê? Primeiro pelo manejo que a gente tem, né, para armazenar o alimento prevendo a seca, e também porque a gente coloca os animais nossos para parir mais no segundo semestre, que é o período de seca na nossa propriedade. Então é um conjunto de coisas que faz com que a gente, no período da seca, a gente consiga tirar muito mais leite que hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com 250 litros, mas com certeza em setembro, outubro, nós vamos estar lá com um pico de 350 litros. Aqui nós temos hoje 22 vacas, temos hoje 18 vacas em lactação e a média hoje é 250 litros de leite. É uma média nossa, é a média anual de 2019. Lembrando que a gente chega até a 350 litros no período de pico durante o ano. Então, somando o pico com a fase que a gente tira menos leite, a gente tem aí uma média de 250 litros dia durante todo o ano. Eduardo, a gente sabe, né, aqui na nossa região, a dificuldade, né, para o pessoal, para os produtores, né, dos produtores, no período seco, né, do ano, que se dá aqui na nossa região, a partir do mês de setembro a novembro, ao final de novembro. Então, visitando a sua propriedade, fazendo um diálogo com você, a gente percebe, até mesmo você afirmou para a gente, que no período seco é onde você aumenta ainda mais a produção, né, na questão da produção do leite. Então, isso se dá, a gente sabe que a partir de um bom planejamento, né, da sua propriedade. A gente está aqui numa área uma área de palma. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do estoque de alimento, entendeu? Qual é o objetivo e os resultados que ele está trazendo para você dentro dessa atividade. Então assim, o nosso grande desafio quanto ao semiárido é exatamente manter a produção no período da seca. Então assim, ao longo dos anos, estudando, analisando, nós fomos percebendo que a gente perdia essa produtividade exatamente porque a gente não tinha alimento no período da seca. Então produzia-se muito na chuva e nada no período da seca. Então nós passamos a montar uma estratégia para estoque de alimento, que é aproveitando esse capim da palma, a própria folha da caatinga, desidratando esse material e armazenando no galpão. E aí, no período da seca, a gente tem esse material, como ele está aqui verde, simplesmente desidratado, guardado no galpão, e aproveitamos a palma forrageira, que é rica em água. Então aqui eu tenho a fibra e aqui eu tenho a água. Aqui eu tenho proteína, aqui eu tenho energia. É tudo que o animal precisa para ter produtividade. Então, aliando essas três coisas, caatinga, capim e palma, a gente conseguiu ter um equilíbrio nutricional para os nossos animais. E com isso, no período de seca, a gente mantém uma maior produtividade do que no período de chuva. Até porque
para produzir leite, a gente precisa de muita água. E no período de chuva, os animais consomem pouca água. Então, no período de seca, os animais consomem muito mais água, inclusive a própria palma que é fornecida. Então, com esse maior consumo de água, com água de melhor qualidade e uma alimentação boa, uma alimentação de qualidade, a gente consegue manter uma produtividade alta, ao contrário da maioria das propriedades do semiárido. Então, assim, aqui a gente tem um exemplo claro da importância desse sistema. Eu tenho um capim que ele, no ponto certo, chega até 12%, uma média que nós temos é de 7%, 8%, mas nós temos uma leguminosa aqui que nós temos nela 18% de proteína. Nós temos uma outra aqui, que é a catingueira, que nós temos 12% de proteína. Fora muitas outras que tem dentro da propriedade, dentro do sistema caatinga. E aí nós trazendo todos esses elementos, juntando com a palma forrageira, a gente faz esse material se tornar um super material para que os animais consigam produzir mais no período de seca do que no período de chuva. Por quê? Porque muitas vezes, como eu falei, no período de chuva, às vezes os animais não têm acesso a esse material todo, mas no período de seca ele tem, porque a gente tem no estoque, no armazém. Então, como a gente falou anteriormente, do material que está lá no campo, agora ele já está aqui no galpão, desidratado. Então esse material a gente consegue manter os animais produtivos durante todo o ano. Ou seja, conseguimos alimentar os animais no período da seca, porque a gente tem esse estoque. Então assim, nós iniciamos há 15, 20 anos atrás, a gente tinha um conceito de seca de 4 a 5 meses. Hoje nós já temos um outro conceito. A seca ela é perene, é o tempo inteiro. Então por isso eu tenho que ter o meu estoque cada vez mais. Então assim, a gente tem aqui material para manter os animais só de feno, junto com a palma, durante 8 meses, sem precisar buscar nenhum material fora. Lembrando que a gente tem a área de palma, tem a área de barragens subterrâneas, outras áreas, e com isso a gente consegue manter os animais 3, 4 anos dentro da propriedade, com o mínimo de chuva que cai no semiárido. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do manejo reprodutivo dos seus animais aqui e da questão também do melhoramento genético, né? Nós temos um trabalho onde nós trabalhamos com touro e com inseminação artificial. Esses são os 2 pontos. Mas o mais importante para nós foi a escolha da raça, pois a raça, tem muitas raças aí que tem muita dificuldade na questão reprodutiva. Então hoje nós estamos trabalhando com vaca com 11 meses de intervalo de parto. No início foi um impacto muito grande dentro da academia, quando nós falamos que estava trabalhando com 11 meses de intervalo de parto, mas hoje nós temos, vou dizer assim, colegas veterinários que têm fazendas que estão trabalhando agora com 11 meses com intervalo de parto, principalmente com o Jersey, porque é um animal de bastante fertilidade, então a gente consegue cobrir ele ou inseminar ele antes dos 60 dias. Então aqui a nossa média hoje é de 32 dias após o parto, ela já está sendo coberta, e com isso a gente antecipa o parto para em torno de 11 meses no intervalo, e com isso aumenta a nossa rentabilidade. É mais bezerro ao chão, é mais leite também no balde. Então assim, encurta um pouco a lactação, porque ao invés de eu ter 305 dias de lactação, eu vou ter em torno de 275 a 280 dias de lactação. Porém, eu tenho uma lactação, como a gente diz, uma lactação cheia por muito mais tempo. Um pico maior de lactação, e com isso a gente consegue ter uma rentabilidade maior. E isso aí também, né, Eduardo? Dá para ver que contribui nessa questão de você fazer o seu planejamento de produção, né? Tipo, eu preciso de 300 litros de leite durante o ano, né? Ou por dia durante o ano. O que é que a gente faz? Com a inseminação artificial, a gente percebe que na monta natural, você corre o risco, né, de não, naquele dia que o boi cobrir, a vaca não, caso não emprenhar, não enxertar no caso. Né? Então, com a inseminação artificial, percebe-se que você tem um controle maior. Não é isso? A gente assim, nos dois
modo, tanto na inseminação artificial como na monta natural, a gente tem tido bons resultados, porque nós estamos aproveitando o cio natural. Porque se a gente for partir para a inseminação artificial com tempo fixo, aí a gente vai ter uma prenhez, uma menor quantidade de prenhez. Mas no cio natural, a gente consegue ter uma maior quantidade de prenhez durante aquele período de ciclo das vacas. Então nós utilizamos o touro exatamente aquelas que não... Não, a gente utiliza tudo também para cobrir as vacas que foram inseminadas, que não pegarem no cio ou na inseminação, a gente coloca o touro para que ela possa ser inseminada. Porque com o touro, a quantidade de espermatozoide é bem maior do que na inseminação. Por isso, a gente tem uma maior sequência de vacas prens com o touro do que com a inseminação. Mas melhoramento genético, ao contrário do que às vezes se pregam por aí, não quer dizer que inseminar é melhoramento genético. Melhoramento genético é observar o animal que você vai colocar no seu plantel. O que é que você precisa, o que é que você quer. Aí você vai fazer um melhoramento genético. Mesmo inseminando, você pode estar não fazendo melhoramento genético. Está regredindo no seu plantel. Então, da mesma forma, utilizando touro. Se você usar touro de boa qualidade, você vai conseguir fazer um melhoramento genético. Então, assim, a gente hoje tem novilhas de primeira cria com 19 meses produzindo 20 quilos. Assim, aqui a gente tem tido um trabalho bem controlado na questão dos parasitas. Nós utilizamos um sal, que nós dizemos que é um sal agroecológico. Nós utilizamos algumas sementes, algumas plantas, para que a gente tenha um controle dos parasitas, tanto os externos como os internos. Então a gente fazendo esse controle, utilizando por exemplo o alho, utilizando semente de abóbora, melancia, então a gente consegue ter esse controle com material agroecológico, ou seja, um material natural. E com isso o meu leite terá uma melhor qualidade, o meu animal tem mais durabilidade, ele vai ser um animal longevo, ele vai viver muito mais tempo produzindo. Poderia falar basicamente os componentes? Isso, do sal natural. Então assim, nesse sal natural que a gente utiliza o sal branco como base, e aí utilizamos sementes de abóbora, melancia, melão, mamão, utilizamos limão, utilizamos o alho e utilizamos também algumas entrecascas de algumas plantas, como aroeira, angico, umburana. Então nós utilizamos nesse sal mineral, utilizamos a cinza, a casca do ovo. Então a gente transforma esse material num material muito poderoso, onde nós, além de nutrir o animal, a gente controla também a questão dos parasitas. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.